gente parou no Yud Aleph, Amud Aleph lá em cima. A gente estava falando sobre uma pessoa que a gente estava tratando justo de se dormir. Isso aqui é uma quilá. Isso aqui é um quinof. Isso aqui a gente falou que é um Naklitea Mita. Naklitin, vamos botar assim. Três coisas diferentes. Agora a gente estava falando sobre quem dormiu nesses casos de Kinof, de Naklitin, de Kilá, se sai ou não da obrigação de Sukkah. E a gente estava falando, a gente falou sobre o caso que a pessoa que botou a cabeça para fora fazer brachá, daquilá. Qual o caso que ele podia fazer brachá, quer dizer, que considerado que ele estava num cobertor, estava vestido. Qual o caso que era considerado, que a gente comparava como se ele estivesse num órgão numa casa. Que na casa, que se ele botou a cabeça para fora, não adianta nada, que ele continua nu, porque não é considerado que a casa está vestindo ele. Então agora vai na minha falpichen voasará, que vai decvir ao halahu, do lugar a mim que não for. E a casa, mesmo que ela não tenha 10 fachim, uma vez que ela é fixa e ela é considerada orhel, então ela não é menos que o kinof, que esse kinof aqui, e ela vai ser, é lógico que a pessoa não vai conseguir fazer brachá para botar a cabeça para fora. Tem outro jeito de falar isso, é maravilha. Mas Shmuel mutar lishon bekilat khatanim, basuka lefish en lagag, afal bishek voasará. Falou na vida, falou Shmuel, você pode dormir naquela khatanim, que essa aqui é lá que a gente viu. A única diferença daquela khatanim é que ao invés de ela ser quadrada, ela fazia assim e depois ficava reta. Ela tinha duas pontas lá em cima, ficava reta. Então falou, Shmuel, o quê? Nessa que lá você pode dormir. Por quê? Porque ela não tem tefach de gaga, ela não tem um telhado, vamos dizer assim, ela não tem uma parte de cima que tenha tefach, lá em cima ela é assim. E não tem 10 tefachim de altura. Mesmo que ela tenha 10 tefachim, desculpa. Uma vez que ela não tem tefach lá em cima, mesmo que ela tenha 10 tefachim. Bem, tiver, achando bem que lá vai o canal sai de Chová do Mastim. O Breno tem que falar claro que quem dormir naquilo lá, a Sukkah não sai de Chová. A Chová que mexe na gaga, isso aqui é quando você tem uma parte de cima, um telhado, entre aspas, de tefach. Tashma, na Cretin, a gente não vê que não foi darabá. A gente viu? Na Cretin são 2 e que na foto são 4. 4 pontos. Perassa a Gabi que não foto psular, a Gabi não acredita que cheirar. Que não foto são 4 passul, dormindo de cima, debaixo dele já era. Não acredita que kasher. O Lvad Shalom não acredita que voim, e Binamita ela estará tvachim. Contanto que não acredita não sejam altos 10 tvachim. Hag voim Binamita estará psular, a partir na Gag. Parece que fosse ele sim for alto 10 tvachim. Então vai ser passul. Não, porque ele não tem Gag de tefach, ele só tem 2 pontas. Já na Cretin diferente que é fixo. E que vi leve que não ficou. Se eles são fixos, porque ele não é que não foto que tem 4 cantos, legal bem que não foto lá que vi, legal bem que lá que vi. Ele comparado com que não foto ele não é fixo, comparado com que não é fixo, então Shmuel, resumindo o que Shmuel falou, é o seguinte: tem 3 níveis. Primeiro é que lá, uma vez que ela não é fixa, você pode dormir embaixo dela. Porque você pode dormir embaixo dela, a não ser que ela tenha tefach na parte de cima dela. Porque geralmente ela vem assim, faz assim e cai. Agora, se ela aqui tiver tefach e tiver 10 tefachim de altura, não pode dormir. Esse é o caso de Kilá. Por outro lado, você tem Kinofot. Kinofot, elas são sempre fixas.
E não pode dormir embaixo dela, mesmo quando elas não têm 10 tefachim de altura. Que lá precisa ter tefach, 10 tefachim. Que na foto, que são nos 4 cantos, mesmo quando não tem 10 tefachim, não pode dormir. E o último caso é na Kritin, que é esse caso aqui. Então, nesse caso na Kritin, eles não são kvuim como os kinofot, mas ele é mais kavu que lá. No que lá a gente falou que tem que ter 10 tefachim de altura e tefach no telhado. Nesse aqui, se tiver 10 tefachim, mesmo sem tefach, já é problema. No que lá precisa ter os dois para ser problema. No que na foto não precisa ter nenhum dos dois para ser problema. Na Kritin, se tiver 10 tefachim, é problema, mesmo que aqui não tem tefach. Tem desenho da primeira opção aí? Sim. Esse aqui. Mas esse aqui é o caso, é quadrado. Esse aqui é quadrado. A gente está falando de. Mas pode levar isso aqui como quilá também, porque ele botou quilá como. Não só quilá do Khatanim. Quilá do Khatanim. Mas aquele ali tem tefach. Se aquele ali tiver 10 tefachim de altura, já era. Aqui lá precisa ter as duas para ser ruim. דרש רבא בר אבונה מותר לשלם בקהילה, אף על פי שיש לה גג, אף על פי שיש גבוה 10. Raba bar Avuna parece que discorda com o Shmuel. Você pode dormir naquela, mesmo que ele tenha tefach, mesmo que ele tenha 10 tefachim. Keman, como quem ele fala, que Rabiuda, lógico que não é como Shmuel, que a gente acabou de resumir, é como Rabiuda, de Amar, lá tem Ohel Araim, que Rabiuda fala, não pode vir um Ohel temporário e acabar com o Ohel Keva, cada um, isso tudo relativo, né? Relativo a açúcar. Isso aqui é porque toda hora você mexe a cama, tira a cama do açúcar, bota a cama do açúcar. Vai botar um negócio e vai acabar com o Ohel Keva? Ditnan, como está escrito na Mishnah mais para frente, na primeira Rabiuda, no Agina no Lishon, Tacha na metade de Skenim. A gente dormia embaixo da cama, na frente do Skenim. E eles não falaram nada. Veleima, Alachá Rabiuda. E por que não falaram que Alachá como Rabiuda? Por que Ravuna vem aqui e fala o que? Raba bar Avuna, desculpa, vem aqui e fala, pode dormir debaixo daquilo lá, mesmo que ele tenha 10 tefachim, mesmo que ele tenha tempo. Por que não chegou e falou, olha, Alachá como Rabiuda, não vem o Ohel Arai e acaba com o Ohel Keva? Por que ele não falou isso? E a Maralachá Rabiuda, se ele falasse Alachá como Rabiuda, Baminanda, Milimitar, Delegabaço, Ya, você poderia pensar o quê? Que isso aqui é só, no caso que Rabiuda deu um exemplo, que eles dormiam embaixo da cama. Por quê? Porque a cama foi feita para dormir em cima, eles dormiam embaixo, por isso que é mais araia ainda, por isso que é mais temporário ainda, porque nem foi feito para isso. Mas talvez naquele lá que foi feito para você dormir dentro, aí vai ter problema. Também Rabbi Baravuni falar, olha, naquilo lá é o mesmo caso de Ohel Arai que está falando Rabiuda. Aval que lá dele tochaço ya eimaloca macho melan tava de Rabiuda de loate Ohel Arai me pedro hakeva losh na mitá e losh naquela. Não tem diferença na mitá que é feita para isso ou não, que lá não é feito para dormir embaixo da cama, e losh naquela que não é feito para isso. Tá bom, a gente vai entrar na seguinte Mishnah. Agora a gente vai entrar numa cloca, numa sugiá que vai falar sobre Ta'aseh velo minasu. O tzach tem que ser feito e não pode ser de uma coisa já pronta. E a gente viu o exemplo máximo disso é o quê? É aquela pessoa que a gente viu isso lá no que cavou um buraco, Rotet Begadish. A pessoa que cavou um buraco no Schach e cavou um buraco que estava pronto. Esse é o problema. Por quê? Como é que funciona esse problema de Ta'aseh velo minasu? Está escrito no Pasuk Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha Shvat Yamim. Ta'aseh, você tem que fazer, não de uma coisa que já está pronto. Então você precisa fazer açúcar, não que ela já esteja feita. O que quer dizer fazer açúcar? Por exemplo, se você colocou 4 estacas aqui, que não vale como açúcar está psulá, colocou os rar em cima, açúcar está kasher? Não, está psulá. Depois você colocou as paredes, tem um problema de estar sendo iluminação. Por quê? Porque o principal do açúcar é rar.
O schach tem que ser colocado no açúcar quando o açúcar está kasher. Se você colocou o schach e depois você Completo. cheirou, vamos dizer assim, açúcar, é considerado que estava pronto e você não fez. Agora, a discussão deles é no caso que o quê? A gente já vê na Mishnah. A gente vê na Mishnah, o primeiro caso que eles colocam algumas coisas que não são, que são boas, que não são boas para schach. Nesse caso, por exemplo, que ele colocou, que está derrubando a carca, está preso na terra. Mas se tiver muito mais schach do que o outro, a gente fica anulado, se nem precisa daquilo para já ter mais sombra do sol. E depois fala a Mishnah, ou que ele cortou, ou que ele pegou esse aqui que estava preso na terra e cortou. Cortou que está kasher. E aqui vai começar uma discussão entre Shmuel e Rav. Rav Huna vai falar que tem uma discussão entre Shmuel e Rav. Qual é a discussão? A discussão é que só se você só cortar é o suficiente ou não. Para Shmuel, além de cortar, você vai precisar dar uma mexidinha nesse schach agora depois que você cortou. Porque o cortar ainda não deixou ele kasher. Ainda está passuro. E para Rav, assim ele vai falar na Gemara, psikatan zoyasiatan. Quando você corta, você está fazendo, você está colocando como se estivesse colocando o schach. Então Rav fala o quê? Só cortar já é o suficiente. Da onde ele vai aprender isso? Do tzitzit. Que para Rav, se você colocou um fio só, vamos supor que tem um fio enorme, você pega esse fio, coloca no tzitzit e você volta com ele algumas vezes, e aí você ficou com 4 de cada lado, mas aqui ele não está solto, ele ainda está tudo preso, tudo no mesmo fio. Aí você vai lá, enrola tudo que tem que enrolar, dá os nós, tudo no final você vai lá na ponta e corta. Rav traz isso como o quê? Como kasher. Ele fala que você cortar é considerado que você fez agora o tzitzit. Então, do mesmo jeito que lá, depois que está pronto, cortou, é como se fez o tzitzit. Aqui também, cortou, é como se fez o schach. E a Gemara ela vai fazer algumas perguntas para Rav e para Shmuel. Para Shmuel ela vai perguntar sobre o tzitzit. Se lá cortou é kasher. Por que aqui cortou não é kasher? Shmuel vai responder o seguinte. Shmuel vai falar que lá, quando a Gemara, lá no tzitzit, ele fala que cortou é kasher, não é que ele fez enrolou e fez os nós e depois cortou. Ele cortou e depois enrolou e fez os nós. Assim entende Shmuel de lá. E depois a Gemara vai trazer perguntas para Rav com algumas braitot. Vai trazer uma braita de Sukkah que fala Ta'aseh velo min asui, parece o quê? Que vai aparecer pela braita que mesmo depois que ele cortou ainda precisa colocar o schach, balançar e tal, não vai ter kasher. E Rav vai responder que naquela braita que ele estava falando que parece que não é kasher ainda, é porque não é que ele cortou aqui, vai falar que ele arrancou da terra. Então, por mais que ele não esteja mais arrancado da terra, você não modificou nada no teu schach. Ele continua igualzinho. Então, por isso que lá falou que a gente entende que mesmo depois que tirou da terra é um problema, porque ele não fez nada. Aquilo que ele cortou, ele modificou o schach. Depois ele vai trazer outra braita que vai ficar difícil para Rav falar isso, que vai parecer que ele sim cortou. E aí a gente vai tentar colocar a discussão lá, a mesma discussão que tem aqui e que vai ter nessas braitot, como outra discussão de Tanaim sobre Ta'aseh velo min asui. E aí quando chegar lá a gente resume. Vamos ver a Mishnah. Hidra le'etagef vetadlat vetakisos. Se ele colocou sobre o schach, sobre o açúcar, esses tipos de folhas, vesikech al gabá, botou schach kasher em cima deles, psulá,
Tá psulá, por quê? Porque ele tem schach pasul que está preso na terra. Derrubar a carga. Agora, se o schach kasher ele era muito mais do que eles, a ponto de nem precisar deles para ser kasher, e o que está lá nem está atrapalhando ele também porque é muito pouco, mesmo que ele está derrubar a carga, seria kasher, ou sheksatzan, ou que ele cortou kasher. Zé Aklal, essa é a regra. Kol shou mekabel tumah vem de gidulom na área sem se mesachechin bo. Todo aquele que recebe tumah e não cresce da terra não pode se schach. Todo aquele que não recebe tumah e cresce na terra, a gente pode usar ele como schach. A gente viu isso na introdução lá no primeiro dia. Mará. Yativ Rav Yosef comendo Ravuna, Rav Yosef de Ravuna viado com o camarão, o chico está sendo que cheirar. Veio o Rav Yosef fala que você cortou, é kasher, vem amarav, tsarich lenadeh, falou Rav, precisa mexer, amar Ravuna, hashmuel amarav. Falou Ravuna para Rav Yosef, você está falando uma coloca errado. Quem falou que precisa mexer no schach depois de cortou? É Shmuel. Hadrino Rav Yosef, leapei, Rav Yosef, ele não gostou que ele falou, virou a cara, me amalei, atu mi camina lach, de lo amara Shmuel, amara Rav, vem amara Shmuel. Falou Rav Yosef para ele, quem falou para você que eu falei que não foi Shmuel que falou? Foi tanto Rav quanto Shmuel. Então, para Rav Yosef, não tem machloket. Tanto Rav quanto Shmuel falaram que precisa mexer no schach. Amar Rav na brelach kamidalach de Shmuel amarav lo Rav. Shmuel falou e não Rav. Por quê? De Rav achurei machsher. Que Rav ele falaria que já está kasher. Rav, então, falou Ravuna, explicou a machloket. Shmuel, depois que cortou, precisa mexer no schach, balançar o schach. Rav não precisa, só cortar é o suficiente. Que a de Rav Amram Hassida, Rama, como Rav Amram, Hassida ele perguntou lá sobre o tzitzit, Pcherta lefarzuma de inshei beita, você colocou o fio na casa dele no tzitzit, Tlaan velobassar, Krashei Chutin, você amarrou ele, fez os nós tudo e não cortou. E depois ele veio, depois só que ele cortou. Rav Chia Barash, depois do Rav Chia Barash, amalei, Amarav, assim falou Rav Chia Barash, Mefaskan, Ven Ksherin, corta eles agora, eles vão estar kasher. Alma Psikatan, Zoisatan, porque cortar ele é considerado que está fazendo ele. Achanami, Psikatan, Zoisatan, aqui também no nosso caso do schach, cortou na árvore, é considerado que você fez ele. Mas Shmuel não abre psicatan zoisatan. E Shmuel ele fala que a gente não fala que psicatan, lá no tzitzit, cortar, é você ter feito ele. Ele não fala, mas a gente tem uma brata que fala Shmuel no nome de Rav Chia, e Tilish tem kranot mevat achad, você colocou em duas casas de uma vez o mesmo fio, porque ele era muito grande, viajar passar, que depois você cortou o fio Rashei Chutin, Shelahen Ksherin, então kasher. Vai lá, você cocheiro, você, aqui é a mesma coisa, você primeiro enrolou, fez o nó, e depois você cortou. Fala agora não, loja, você que vai carregar cocheiro, que você cortou e depois você fez os fios, você fez lá, enrolou e fez os nós, por isso que o Shmuel fala que aqui seria kasher. Você que vai carregar cocheiro, mas ele mesmo, né? E por que ele precisaria me falar isso, que ele cortou e depois... Para que a Braita precisa ter uma Braita para isso? Se ele cortou e depois... Amarrou, é lógico, não. Mal deteima bem no canal fechado ptil veleika, camacho melando, que não. Você poderia pensar que você poderia colocar na casa já cortado. Fala Shmuel, você precisa colocar na casa cortado, mas você precisa enrolar e dar os nós cortados. E para Rav, mesmo que você enrolou e deu os nós com eles todos juntos, depois cortou é o suficiente. Psikatan, zoia seatan. Por isso que aqui, psikatan, zoia seatan, no nosso caso de schach. Beitivei. Agora pergunta sobre Rav. Tlan velo passar Krashei Chutin Shelahen Psulin. Sobre o tzitzit. Se você colocou ele na roupa e enrolou e não cortou eles, parece que é passul. Mas lá psulim, leolam, parece que é passul quanto? Para sempre, acabou. Vetiuv tederav. E vai ter uma pergunta forte para Rav, que falou que o quê? Cortou depois a kasher. Amalach, Rav, vai psulim, o que é psulim? O que é passul? Não é psulim leolam. Não é passul para sempre. É passul até você cortar.
O Shmuel Amar Psulim Lolam, Shmuel fala que é Passul para sempre já era. Porque não é Marab Levi, assim falou Marab Levi Psulim Lolam. Porque não é Marab Matna, Amar Shmuel Psulim Lolam. Que Marab Levi e Rav Matna, Shmuel falou que é Passul para sempre. E cadê abre tem que gente que fala Amar Matna Bididi Hava Uvda. Tem gente que fala que não foi assim que aconteceu, foi o seguinte. Rav Matna falou comigo aconteceu 2 pontos. Eu vim perguntar para Shmuel se está passando esta caixeira, ele falou que está passando para sempre já era. Se você colocou e depois você cortou a cabeça, a ponta do fio dele, está passando. Sobre o sucata também a gente falou uma braita que o que tem que ser fazer e não do que está pronto. Cada hidraleta, que é feita aqui, a gente falou hidraleta, que é feita de lado, feita que se você carregar psular. Daqui a gente falou que é por isso que você colocou esses rar. Passul junto, tá passul. Echidame, ilha, becholok tzatzan, maília. Bichum está sempre nominado sui. Se for por causa de porque você não cortou, então por que está falando que está sempre nominado sui? É porque está me roubando a carca. Tipo que ele deu me roubaria, menino. Por que a Braita trouxe que o motivo que está passul é porque está sempre nominado sui? Não. O motivo que está passul é o quê? Se você não cortou ainda, me roubar a carca. Ele está grudado no chão. Se a Braita trouxe o motivo de que está sempre nominado sui, é porque parece que cortar ele não é o suficiente. Ela bexa que tzatzad, vê catanim psulah. O shmaminad, ele abre que se tzatzad, vai se atar, vê tribo taderav. Parece que o que? Cortar não é assiar. E parece que isso aqui não é considerado, isso aqui ainda é considerado na sui. Isso é uma pergunta forte para Rav. Amalach Rav, Achabemes, que nem falar Rav, vai falar para você aqui qual é o caso. Deixar fino shlufei de lobin que era assiar, que você tirou ele da terra, isso não é considerado que você fez alguma coisa, você não mexeu no schach, o schach continua igualzinho, é o que a gente tinha falado antes. Mikol makom tlaan ve'achar kach pasak kash lerav kasha. Fala Gumará, mesmo assim, aquela braita que fala de que você colocou o tzitzit e depois você cortou, que ele é passul, ainda está caché para Rav, isso ficou caché. Ficou caché para que ele trouxe a prova para ele de tzitzit, de psicatan zoyasatan, e aqui psitzatan zoyasatan, e a gente trouxe uma braita clara que parece que é passul, isso ficou caché para Rav, a gente terminou no caché, a gente vai tentar colocar a nossa discussão de Rav Shmuel como outra discussão. Qual? Leima ketanai, talvez a discussão deles é sobre a seguinte discussão. A gente tem aqui Arbat Amenim, certo? Arbat Amenim a gente tem o Hadas. No Hadas nasce aquelas flores. O Hadas ele tem que ter mais folha do que flor. É fruto? Fruto. É tipo de uma uva. Tem que ter mais folha do que a fruta. Se você tirar antes do Hag a frutinha, tá bom, o Hadas está caché. Se você deixou ele entrar no Hag e tirou ele, as frutas, aí você tem problema. Qual é o problema? O problema de estar sempre nominado sujo. Rav Shimon ben Yotzadak, ele vai falar que é passul, se ele tirou desculpa, se ele entrou no Hag, antes de entrar no Hag, ele juntou as 3 espécies. Então ele fez o que? Agudá, quer dizer, ele juntou as 3 espécies. Depois de juntar o lulav, Hadas e Aravá, aí ele chegou dentro do Yom Tov, viu, falou que tem muita fruta, tirou a fruta. Então ele tirou a fruta depois de juntar. É parecido com o nosso caso de cortou os rachos, depois os rachos estão lá em cima. Ele cortou as frutas, depois que ele já juntou. Lá fala Rav Shmuel ben Yotzadak, passul. Enquanto que Rabanan vai falar que é caché. Por que Rav Shimon ben Yotzadak vai falar que é passul? 3 coisas. Ele fala no lulav, tzarich heget. Lulav, ele precisa ser juntado. Se ele não for juntado as 3 espécies, é um problema. Você não, a mitzvah você precisa juntar os 3. E
tenta ser Belominasui. E que se Tatan Enai Satan Veachem Pasul. Quer dizer, você cortar o fruto não é considerado o que você fez, e por isso que é Pasul. Cortar o fruto não é considerado como se tivesse feito alguma coisa, igual o Shmuel falou aqui no nosso caso, que cortar os carros não é considerado ter feito os carros. E por isso que é Pasul. O que é considerado fazer é juntar. E quando você juntou, estava Pasul. Depois você fez ele ficar kasher. Se quando você juntou, estava Pasul. E depois você fez ele ficar kasher, é um problema. É o mesmo caso do nosso. Os carros estavam Pasul. Depois você cortou, é um problema. Aí você tem que mexer nos carros. Aqui também. Quando você juntou, estava Pasul. Aí você cortou, você juntar de novo. Então, Rabi Shimon ben Tzadak, a gente pode encaixar como Shmuel, no nosso caso. E Rabanan fala que é kasher. Por quê? Primeiro a Gemara vai tentar falar, em algum dos três, Rabanan discute com o Shmuel. Desculpa, Rabanan disculpa com o Rabi Shimon ben Tzadak. Então, primeiro a gente vai tentar falar que o quê? Que todo mundo fala que precisa de tzarich regel, todo mundo fala que precisa juntar. E a discussão aqui é se o quê? Talvez, Rabanan fala que você cortar é considerado fazer. Do mesmo jeito que Rav fala que cortar é considerado fazer. Depois a Gemara vai falar que por que a gente fala que todo mundo fala que tzarich regel? Talvez a discussão deles é o quê? Se claro precisa de tzarich regel, se faz você juntar é alguma coisa. Talvez Rabanan falar que eles não discutem estar se a sui no caso com o Rabi Shimon ben Tzadak e discute que esse tzarich regel ou não. E aí a Gemara vai trazer o machloket, a discussão base se tzarich regel ou não, que a gente vai mais pra frente, que é a discussão de Rabi Yehuda e Rabanan. Que Rabi Yehuda fala que o lav tzarich regel e Rabanan fala que não é obrigação, mas a gente vai trazer no final, vai ver que é um embelezamento da mitzvah. Até para Rabanan fala que não é obrigação de fazer, que às vezes você pegou eles separados, juntou assim e balançou, saiu de Chová, para a Rabiuda não saiu de Chová, mesmo assim o embelezamento da mitzvah você juntar eles, vamos ver dele. Lembra que Danai talvez é como de Machlok também, mas para Veleket Psasul, Veleket Basur. Você depois que juntou eles e entrou o Hag, você agora tirou os frutos, é Pasul. Deveria Rabi Shimon ben Tzadak, e falou isso no Tzadak. Rabim Achshener, Rabim falam que é uma kasher. Savru a deculiar no lav tzarich regel, vão falar que todo mundo fala que se lav tzarich regel. Ve'alfin no lav mesukah, e a discussão aqui é igual de lav para sukkah, dichtiv gabei sukkah, tá sempre luminasui, mas lav be'aka me fligue. Talvez a gente está discutindo igual, a gente está discutindo aqui nos carros que tá sempre luminasui. E a discussão deles é o seguinte: demanda me achar sabar quem falou que kasher que era banana sabar blida gabei sukkah que satan ve'satan. Que para sukkah ele fala que cortar os carros é considerado fazer. Gabriel lav dá me abrir ele catando já satan. E pro lav ele falou que tirar o fruto do adas é considerado fazer também. O man de passer sabar lo abrindo gabei sukkah que satan já satan. E quem fala que é basur, Rabi Shimon ben Tzadak fala que é basur, talvez ele fale no nosso caso, é sukkah, cortar os carros não é fazer nada. De Gabriel lav dá me lo abrir ele catando já satan. E para o lav também você tirar a fruta não é considerado fazer. E o problema é quando você juntou da basur. Fala que lo decule arma lo abre gabei sukkah que satan. Você pode colocar uma machloca deles diferente? Por que você está falando que a machloca deles é justo igual a machloca de Rabi Shmuel? E que todo mundo concorda que precisa de egg. Talvez a discussão deles é o quê? Não é se Satan ou é Satan. Então, fala que Satan não é considerado fazer. Que você cortar os carros não é considerado fazer. E a discussão deles é o quê? Se tzarich regel ou não, se precisa juntar as três ou não. Para quem fala que precisa juntar as três, por isso quando você junta as três está passul. Está passul. E para quem fala que não precisa juntar, então não interessa se você juntou ou não juntou, quando você tirou a frutinha. Tirou, acabou. Mandemach shir savar ve'acha bemelav lulav mesukah kamifligi. Mandemach shir savar lo yarfinu lulav mesukah. Mandepasser savar yarfinu lulav mesukah. Quem fala que é kasher, ele não aprende o lulav para sukkah. E quem fala que é passul, a gente aprende o lulav para sukkah. Vem, vai ter, mas vira lá de lulav, se ele rega de kule alma no pligi. De alfino lav mesukah. Se você quiser falar o quê? Que todo mundo fala que esse lav seria reged e ninguém discute que o que a gente pode aprender de lav para sukkah. Qual seria a discussão de Rabanan e Rabi Shimon ben Tzadak? Marsabar seria reged, marsabar seria reged. Talvez a discussão deles é o quê? Se precisa de juntar os não.
que Rabi Shimon Ben Tzadak falou que que estaria passul é porque tzari regel. Lulav tzari regel. E Rabanan talvez fala que no Lulav não se precisa de juntar. O Bebrugda de Aden Tanai, a discussão deles é naquela, qual é a base da discussão daqueles Tanaim, Detania, Lulav, Ben Agud, Ben Sheno Agud, Kasher. Que falou lá na Braita Tanakama, falou que na Braita Rabanan. O Lulav, tanto faz se ele está junto com as 3 espécies ou não. Ele está Kasher, Rabi Udomer, Agud Kasher, Sheno Agud Passul. Se estiver junto, ele está Kasher. Se não estiver junto, está Passul para Rabi Uda. Então, para Rabi Uda, Lulav, Tzari Regel. Para Rabanan, não precisa, mas a gente vai ver que é bom. Da onde? Mas também da Rabi Uda, como de Rabi Uda. Ele aprende Lekichá de Lekichá para Agudat Ezov aquele ramo de sopo que eles juntaram no Egito, quando eles foram passar na Mezuzá, o sangue, etc. Lá está escrito Lekartem Agudat Ezov. Lá está escrito, vocês vão pegar Lekartem Agudat Ezov. E lá é o que? Agudá. São algumas folhas juntas para fazer esse ramo, para poder passar na Mezuzá, o sangue, etc. E está escrito como o Lekartem. Sobre as 4 espécies escrito Lekartem, Lachem Bereshon, etc. Lekartem também. Lekartem. Lá precisou Lekartem Agudat Ezov, precisa juntar alguns. Aqui também precisa de Eged Malianan Beagudá, Afkanami Beagudá. Verabanan. Lekechá lo elfin. Rabanan, ele não aprende essa Zerashavá de Lekartem. Que manas lá detalhadamente, como quem vai aquela braita Lulav, mitzvah agudou, vem no agudou kasher. Tem a braita que fala o quê? É mitzvah você juntar os 3 espécies, mas se você não juntou, tá kasher. Não pode ser como Rabi Uda, porque para Rabi Uda, se você não juntou, tá passul. E também parece a princípio que não pode ser como Rabanan, porque como Rabanan, se você porque é mitzvah, você não precisa juntar. Vai responder a Gemara, é mitzvah, porque é mitzvah você juntar para embelezar a mitzvah. E Rabi Uda que logo do Amai Kasher, se for Rabi Uda, se você não juntou, não é Kasher. E Rabanan, Amai Mitzvah, se for Rabanan, porque é Mitzvah. Fala Gurá, Leolam Rabanan, e sempre Rabanan, o Mishum Shenemar, Zeli Veanveu, Itnael Lefanav Mitzvot. Está escrito, Zeli Veanveu, esse é meu Deus, eu vou embelezá-lo, então você tem que embelezar a Mitzvah. Por isso que para Rabanan é Mitzvah você colocar os 3 juntos, mas não é obrigação você colocar os 3 juntos. Quer dizer, você pegou as 4 espécies, mesmo que eles não estivessem juntos, cada um com o seu costume de juntar eles, mesmo se eles não estivessem juntos, para Rabanan saiu de Chová, para Rabi Uda nem saiu de Chová.